que eu acredito, por que eu acredito, de onde vem essa crença, né? E se de repente eu perdi essa crença, eu preciso voltar a me conectar com o poder superior. Daí já emenda com o terceiro passo. O terceiro passo ele vai me falar que eu preciso voltar, talvez seja, né, se a pessoa já teve um movimento de fé, se a pessoa já teve um contato com o poder superior dela, no terceiro passo ela é convidada a voltar, a confiar nesse poder superior, a tal ponto que ela começa a entregar mesmo, ou seja, tudo que está do lado de fora, que eu percebo que não está na minha alçada, né, não está nas minhas capacidades ou no meu potencial de mudar, né, tudo que não depende de mim, eu vou entregar nas mãos do meu poder superior. Esse seria o terceiro passo. No quarto passo, a gente já vai ter o convite de olhar para a própria vida, olhar para a história, fazer um balanço geral aí de toda a parte moral, coisas boas e também coisas ruins. É ali onde você vai perceber no quarto passo quais são os seus defeitos, quais são suas virtudes, e de repente começar a perceber assim, muitas das vezes você deixou de praticar algumas virtudes, né, deixou algumas qualidades de lado e alguns defeitos começaram a fazer mais barulho, começaram a surgir. E daí o convite, né, quando você no quarto passo percebe isso, no quinto passo você vai começar a admitir isso não só para si mesmo, mas para o seu poder superior, para uma outra pessoa, né, diante das pessoas, que é o quê? Você vai começar a não se esconder mais, né, vai se expor. E esse lance de se expor é basicamente o que vai te possibilitar fazer reparações, né, porque aí no sexto passo você já vai perceber que assim, eu vou me colocar à disposição, eu vou me colocar de prontidão para começar a fazer um trabalho, né, em cima desses defeitos. Então, assim, o meu poder superior, né, ele pode, o nosso poder superior, o seu poder superior, da maneira que você acredita, ele pode te ajudar. Mas você precisa ter todo um movimento. Percebe que do primeiro até o sexto passo tem todo um movimento de introspecção, você olhando para dentro de si, né, uma autoanálise, uma investigação pessoal, né, você vai estar num processo de autoconhecimento até o sexto passo. Sexto, sétimo passo. No sétimo passo, né, você começa a ter a prática da humildade. É onde o poder superior ele vai tentar te sinalizar, ele vai procurar te sinalizar através da sua consciência. E se você está realmente pronto, né, se coloca em prontidão para fazer a diferença, né, pronto é muita ousadia falar pronto. Né? Pronto é algo que não tem mais nada para ser melhorado. E é meio complicado isso. Né? Eu acredito que a gente está ali, se você está disposto a se aprimorar, a sua consciência vai te sinalizar. E aí você tem a oportunidade de mudar. Então no sétimo passo é onde a gente vai perceber que você, com humildade, consegue fazer mudanças. Né? No oitavo passo, você vai começar a realmente pontuar, sinalizar, montar uma lista de quem são as pessoas ou quais são as situações que você prejudicou, para daí sim começar a fazer reparos. Por que fazer os reparos? Né? No nono passo até a gente vai ver que assim, você precisa meio que, não digo limpar a sua reputação, melhorar a sua reputação, mas porque isso basicamente leva muito tempo para você reconquistar a confiança, a credibilidade que se perdeu, né, por conta dos desafios, por conta dos usos e abusos, né? Você basicamente vai demorar muito tempo e detalhe, você não vai ter a mesma confiança de volta, não. Você vai ter que conquistar, construir uma nova confiança com tudo e com todos. E isso dá trabalho. Mas você vai perceber que do sétimo passo em diante você já começa a entender aonde é que você tem que fazer reparação. Por quê? Você já deu uma olhada para dentro de você, já percebeu tudo que deixou de fazer ou que exagerou em fazer, né? E aí você começa a estabelecer por onde vai começar, com quem vai começar, se vai ser de uma forma direta ou se vai ser de uma maneira indireta, né? Para daí chegar num décimo passo. O décimo passo, que na verdade, se a gente for olhar depois a ordem dos passos, ela sim, funciona, né? Ela tem uma cronologia, porém depois quando você está na prática, tudo, você vai perceber que não necessariamente tem uma ordem, não necessariamente. Né? Apesar de que a ordem, a cronologia dos passos não é por acaso. Mas, um exemplo, no décimo passo você já é convidado a fazer um diário, né? Um diário pessoal, e assim, você ali, um inventário pessoal, né? Você tem que, você é convidado a estar sempre olhando para ver se tem reparações para fazer de imediato. Por quê? É o tal do lema do só por hoje. O só por hoje ele me ajuda a perceber assim, não é amanhã e nem ontem, é agora. O que eu estou fazendo agora? Eu tenho que reparar, está tudo certo, eu tive um bom comportamento, não tive, eu agi de maneira assertiva, eu agi de maneira com os princípios acima, né, de personalidade. Como é que eu estou fazendo? Então no décimo passo vai ser sugerido para mim, eu tenho ali um inventário diário, um inventário pessoal. Eu estou olhando a minha vida diariamente para ver o que eu estou corrigindo, o que eu não estou corrigindo, o que eu estou falhando, se de repente eu estou cometendo um novo erro.
né? Esse seria o 10º passo. O 11º passo, ele já vem me convidar a estar, através de prece e meditação, melhorando cada vez mais o meu contato consciente com o poder superior, né, com a minha consciência, basicamente. E assim, quanto mais eu melhoro essa conexão, maior a probabilidade de eu conseguir estar prestando atenção no que eu tenho que fazer de melhor, colocando, né, sempre as minhas virtudes à frente. Os meus defeitos, eles são inevitáveis, eles vão continuar ali presentes e aos poucos eu vou lapidando eles. Mas eu tenho condições de começar a colocar as minhas virtudes, as minhas qualidades à frente das coisas que eu estou fazendo. E quando eu estou aí num 11º passo, em prece, em meditação, em contato consciente com o meu poder superior, eu percebo que aumenta a probabilidade, por eu estar consciente, de eu estar prestando atenção e fazendo com que as minhas qualidades elas estejam mais evidentes, mais presentes do que os meus defeitos. Basicamente isso. E, por fim, o 12º passo, onde ele vem falar que, tendo experimentado um despertar espiritual, como resultado desses passos, né, todos esses passos, procuramos levar esta mensagem a outros adictos e praticar esses princípios em todas as nossas atividades. Ou seja, uma vez que você começa a sentir os benefícios da prática desses passos, seria muito egoísmo da sua parte guardar isso para si e, basicamente, vamos dizer assim, virar as costas para o mundo. O mundo pode ser o que for, pode estar uma bagunça que for, depende muito da opinião de cada um, mas assim, nós podemos e devemos, talvez, compartilhar apoio, compartilhar ajuda, mensagens, caminhos, assim como Jesus fez. Jesus trouxe para nós uma cartilha, uma sugestão, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, eis aí o maior mandamento. Então, assim, uma vez que eu começo a perceber que há um caminho e que esse caminho está mudando a minha vida, é um processo, né? Não é da noite para o dia, mas esse caminho, né? Essa sugestão da programação está mudando a minha vida, por que não compartilhar? Um detalhe importante, quando a gente lê, quando a gente estuda, a gente aprende, né? A gente grava, a gente decora, a gente, né? Mas conforme você se dispõe a praticar e não só estudar, quando você se dispõe a pôr em prática, o que acontece? A gente começa a aprimorar esses conhecimentos, né? E ter exatamente a possibilidade da sabedoria. E quando eu me disponho a passar essa mensagem para frente, né? Ou seja, no 12º passo, quando eu experimentei um bem-estar e aí de repente eu resolvo ensinar, né? A palavra ensinar também dá um ar de superioridade, talvez, mas o que é ensinar? Ensinar é basicamente você principalmente praticar. Quando você está praticando e se dispõe a explicar para alguém o que você está fazendo, passar essa mensagem adiante, falar, olha, assim, assado, por exemplo, isso que eu estou fazendo nesse vídeo, não deixa de ser um 12º passo, entende? Eu estou compartilhando o que basicamente faz sentido para mim. É uma mensagem, né? Então, essa mensagem pode, de repente, salvar muitas vidas. Às vezes dúvidas ou mesmo aquele receio com a programação pode ser quebrado num vídeo como esse. Então, quando eu entendo que essa mensagem, tudo isso, esse bem-estar que eu estou sentindo com a programação, seria muito egoísmo guardar só para mim, eu estou vivendo um despertar espiritual. E aí eu compartilho. E compartilhando eu reforço o aprendizado. E reforçando esse aprendizado, eu cresço cada vez mais. É basicamente isso que acontece. Tá certo? Era isso que eu queria passar para vocês. Por hoje é só, né? A gente se vê num próximo vídeo. Caso você tenha alguma sugestão, ou alguma dúvida, ou mesmo uma crítica que seja, deixa aí nos comentários, né? Se quiser que eu venha falar de outros temas, por favor, coloque nos comentários que eu trago esses assuntos sim. Tá certo? Gratidão. Vamos que vamos, para cima sempre. O sucesso depende única e exclusivamente da nossa boa vontade. Mente aberta, aí sim nós somos capazes de fazer a diferença. Forte abraço, tamo junto, valeu!